Então é algo que Deus quer falar ao nosso coração. Se eu não ouvir, o que pode acontecer na nossa vida, aquilo que Deus tem reservado para cada um de nós. Vamos abrir nossa Bíblia, Jeremias 7, 23. Amém? Olha o que a palavra do Senhor fala. Mas o que lhe ordena foi dito: dei ouvido à minha voz, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Ande em todo o caminho que eu lhe ordeno, para que todo lhe vá bem. Amém? Baixe sua cabeça. Deus amado, nós colocamos diante de Ti, diante da Tua presença, a Tua palavra que nós acabamos de ler. Senhor Deus, o Senhor possa ministrar o nosso coração, o Senhor possa falar conosco, que nós podemos estar sensível à Tua voz. Que o Senhor possa falar conosco ao nosso coração, ao nosso íntimo, revelar algo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Pai, nós podemos sair daqui cheio do Teu amor, da Tua bondade. Pai, revela aquilo que o Senhor quer revelar em nós, aquilo que o Senhor precisa, aquilo que o Senhor necessita. Senhor Deus, e nós repreendemos todo sono, todo cansaço, todo mal-estar, nós repreendemos toda voz ao contrário, todo aquilo que possa tampar os ouvidos, nós repreendemos agora em nome do Senhor Jesus, Pai. Que o Senhor tem livre acesso de agir, de manifestar a Tua graça, a Tua glória no nosso meio. E nós colocamos e nós Te entregamos diante de Ti, nosso culto, diante da Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então aqui Jeremias fala: obedeça a minha voz, e ainda ande em todo o meu caminho que eu vos mandar, para que vós faça o bem. Então, quando nós caminhamos na direção de Deus e ouvimos a voz dele, nós fazemos aquilo que ele deseja em nós. Então, o problema não é a surdez, é a distração. Não é muitas vezes nós estamos surdos, não conseguimos ouvir, não. O que muitas vezes nós não conseguimos ouvir a voz de Deus é a distração. Então, hoje nós vivemos em uma geração que fala muito, posta muito e opina muito, mas escuta pouco. Tem uma grande dificuldade. O ser humano tem uma grande dificuldade de ouvir. A necessidade é de falar, é de fazer, é de executar, mas escuta muito pouco, para ouvir. E quando nós paramos para ouvir, nós aprendemos muito. E quando nós falamos, nós perdemos de aprender algo com outras pessoas. Você já viu alguém que começa a falar, não te dá uma oportunidade para você falar? Acontece isso. A pessoa fala, mas ela não para te ouvir. Uma palavrinha que a pessoa pode falar pode ser a chave. E aquela chave pode ser tudo. E aquela palavra pode mudar. E aquela chave pode falar algo na nossa vida e trabalhar em nós. Então nós queremos que Deus nos ouve. Nós falamos: Senhor, me abençoa. Senhor, me responde. Senhor, abre portas. Mas Deus hoje, Ele te pergunta: você está ouvindo quando eu falo? É isso que nós temos que parar para entender. Porque muitas vezes nós pedimos e esquecemos de ouvir aquilo que Ele tem para nós. Porque nós pedimos: Senhor, me abençoa, Senhor, me dá isso, Senhor, me faz isso, Senhor, me faz aquilo, Senhor, me responde. Senhor, abre uma porta, abre caminho, abre isso, abre aquilo. Nós vivemos pedindo algo, mas nós não paramos para ouvir aquilo que Ele tem para nós. Essa é a grande dificuldade. Nós podemos dar um exemplo muito claro
do pai ou de uma mãe chamando o seu filho dentro de casa, né? Filho, ele nada. Filho, ele nada. Quando você vai ver, ele está lá no quarto. E quando você vê, o menino está com fone de ouvido. E aí ele não consegue ouvir. O pai, ele nunca parou de falar. O filho nunca deixou de existir. Mas o problema era o ruído. Muitas vezes o ruído não consegue ouvir. E assim é na nossa vida. Deus fala, mas o nosso coração está cheio de ruídos. Cheio de ansiedade, cheio de rede social, cheio de medo, cheio de opinião dos outros. Mas a pergunta não é essa. Deus está falando. A pergunta é: você está ouvindo? É isso que nós temos que parar para entender. Porque no mundo que nós vivemos, há muito ruído. Há muitas vozes que muitas vezes nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Você quer fazer um teste, um exemplo? Pega essa semana, levanta cedo, vá para o seu quarto, fecha a sua porta e ora. Daqui 2 minutos você vai começar a ver que o seu cérebro vai ficar assim, ó. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Vai vir um monte de vozes para te impedir de você ter a comunhão com ele. E aí não para. A mente parece que quando nós acorda, aí vem, hoje nós temos que fazer isso, nós temos que fazer aquilo, temos que fazer aquilo. Parece que vem tudo. Vem tudo. Tudo na nossa mente, o que nós precisamos fazer na hora que nós levantar. E isso impede de nós ouvir a voz de Deus, de experimentar algo dele. E aí o que você tem que fazer? Um exercício. Colocar ali, desligar o celular. Porque se você não desligar o celular, vem aquilo ali atrapalha. É os ruídos. Vai te atrapalhar de você estar na conexão. Daqui 2 minutos, quando você vai ver, já foi, você não orou e não conseguiu fazer nada. Perdeu a benção, perdeu de ouvir, perdeu de falar com Deus. E isso acontece na nossa vida todos os dias. E nós temos que ter o hábito de ir lá desligar o celular, de ir lá, quando a mente vem na sua mente, muitas coisas para você fazer, parece uma agenda, ela vem tudo na sua mente, né? Agenda. Aí você fala, você tem que fazer assim, Senhor, tira essa agenda agora, eu quero ter essa comunhão contigo. Eu quero ouvir a sua voz. Eu quero ler a tua palavra e quero entender, eu quero compreender. Senhor Deus, daqui a pouquinho, na hora que acabar esse momento que eu quero estar contigo, traga tudo na minha memória de novo. E aí Deus vai trazer. Porque o maior desejo, a maior vontade do Pai é ter um relacionamento contigo e ele querer ouvir você e você ouvir a ele. É o melhor relacionamento. É o melhor momento. Né? Então esse título dessa mensagem é simples e muito profunda. Se eu não ouvir, o que acontece? Quais são as consequências? E o que muda quando eu decido ouvir? Porque a fé, ela começa pelo ouvido espiritual. Nós precisamos ter esse ouvido espiritual, de ouvir a voz de Deus. E através de nós ouvir a voz dele, a nossa fé aumenta. É através de ouvir. Então tem alguma coisa aqui no nosso ouvido que é muito precioso quando Deus criou. É algo assim muito valoroso. Porque quando nós ouvimos, Deus fala ao nosso coração. E o primeiro ponto que nós podemos parar para pensar, se eu não ouvir, eu perco
a direção. Isso é verdade. Provérbios 3, de 5 a 7, fala assim: confia no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Recomece em todo o seu caminho e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e afaste do mal. Então, isso que Deus está nos ensinando. Se eu não ouvir, eu perco a direção. Porque a direção é dele. Não apoie no seu próprio entendimento, na sua própria clareza, na sua própria força. Não nos seus próprios olhos. Mas confia nele, que ele vai fazer. E quando nós não confiamos, nós perdemos a direção. Quando nós não ouvimos, nós não conseguimos entender que direção que Deus tem para mim e para você. Um exemplo muito fácil: GPS. Quando você vai para uma cidade estranha, e aí você está ali, aí você liga o GPS, não liga? Você liga ele, e aí ele fala: vira à direita, vira à esquerda. E você não vira. Você vai reto. Ele está pedindo para você virar, você não vira. Você vai reto. Você segue em frente. Depois de alguns minutos, o GPS ele faz o quê? Ele recalcula a rota. Ele vai recalcular a rota porque você foi reto, ele pediu para virar, você não virou. Ele vai calcular a rota. E Deus é especialista em calcular a rota. Mas quem ignora a voz prolonga o caminho. Muita gente está cansado de não. Por quê? Porque Deus demorou. Então, muitas vezes, quando que a rota está pedindo para você virar e você não vira, o que vai acontecer? O lugar onde você tem que chegar vai ficar muito longe ou mais distante, ou você vai ter que voltar. Então, muitas vezes, isso acontece na nossa vida. Mas o Deus Todo-Poderoso, ele calcula a nossa rota, o nosso caminho e coloca nós no trilho de volta. É isso que ele faz na nossa vida. Mas muitas vezes nós estamos cansados. Parece que as coisas estão demorando, parece que as coisas não vão. Parece que está lento demais. Mas por quê? Porque muitas vezes nós estamos mudando a rota. Muitas vezes Deus tem que fazer a rota tudo de novo, calcular tudo de novo. Porque nós estamos indo bem, nós estamos indo ao caminho. E daqui a pouquinho tem que mudar a rota de novo. Porque nós passamos ou seguimos em frente, fazemos do nosso jeito. É assim na nossa vida. Né? Essa dificuldade, né, de ouvir e seguir a direção. De viver aquilo. Né? Agora, quando você erra, tudo bem, errou, falhou. Passou, era para passar que virou errado. Mas você já reparou? Toda vez que você erra é porque você está distraído. Você sempre está distraído. Porque se você estiver focado, você não erra. Você vai e vira no lugar certo. Mas quando você perdeu a distração, alguém te chamou, tirou a sua atenção, você perde o foco. E é assim na vida com Deus, é a mesma forma, não muda. Muitas vezes as vozes ao contrário, muitas vezes tira você, distrai você para não viver aquilo e a direção de Deus. Mas por que muitas vezes nós ignoramos, né, a instrução? Deus instrui, Deus fala, né? Deus ordena, Deus fala, faz, vai, que eu estou à frente, vai, que eu vou te fortalecer. Não desanima, olha para frente, não baixa a guarda, vai, que eu vou te ajudar. Então, em Provérbios 6, do 5 ao 6, ele fala: confia no Senhor de todo o teu coração, e ele endireitará
Ele vai endireitar as tuas veredas. Quando você confia nele, ele vai endireitar aquilo que precisa ser endireitado. Então Deus, ele sempre fala antes de agir. Deus nunca age sem falar. Todas as vezes que Deus age, ele falou conosco em algum momento. Algum momento Deus falou. E ele não faz nada sem falar. Antes de agir, ele fala conosco. E muitas vezes ele faz, mas nós não ouvimos. Nós não percebemos, mas ele falou. Né? Ele falou, ele orientou. Então, antes da queda de Adão e Eva, ele falou com Adão. Antes que Adão pecasse, Deus tinha falado para ele: não coma do fruto. Pode comer de todas as árvores, mas mesmo naquela árvore. Deus orientou. Deus falou para ele. Antes do dilúvio, Deus falou com Noé. Deus falou para ele. Falou, olha, vai ter o dilúvio, faz o barco. E ele fez. E Deus orientou até como fazer. E ele obedeceu. E ele fez da forma como Deus queria. E isso aconteceu na vida dele. Quando veio o dilúvio, Deus falou que ia vir e Deus guardou a vida dele, toda a família dele, tudo aquilo que ele desejava. Então, antes da promessa, ele falou com Abraão. Antes que Deus prometeu algo grande, que você seria pai de multidão, que eu te darei e te mostrarei, mas Deus falou antes para ele viver algo. Mas ele estava atento, ouviu a voz e seguiu a direção do Pai. E a diferença é essa, é ouvir e obedecer. Então o problema nunca foi a ausência de direção, foi a desobediência. Tudo isso causa algum transtorno, uma consequência daquilo que Deus tem falado e nós não fazemos e nós não obedecemos. Toda desobediência tem consequência. Tem consequência. Nós podemos ver a consequência de Eva, que ouviu quem? Ouviu a serpente. Eva ouviu a serpente. E Adão ouviu Eva. Porque se Eva não ouvisse a serpente, ela não comia do fruto. Mas ela convenceu. A serpente convenceu. A serpente enganou. Mas o fruto era tão bonito, era tão desejado. Ela falou, não vai ter nada demais eu comer desse fruto. Mas Deus falou para ela não comer. Falou para Adão. E Adão foi e comeu também do fruto, porque a Eva foi lá, mostrou para ele, ele foi, deu para ele e ele comeu. Mas ele sabia que não podia comer. Desobedeceu. Mas ninguém ouviu a Deus, porque se ele tivesse ouvido a Deus e ficasse atento a Deus, Adão não tinha comido. Mas não obedeceu. E a consequência veio. Quem não ouve a voz certa, sempre ouvirá a voz errada. Quando nós não ouvimos a voz certa, que é de Deus, nós vamos ouvir as vozes erradas. E essas vozes erradas vai nos atrair. E nós vamos fazer o erro. E nós vamos cometer o erro. Então hoje, existe muitas vozes. A voz da ansiedade. A voz do medo. A voz da opinião alheia. A voz das emoções grita. Mas a fé não nasce do que eu sinto. Nasce do que eu fala. Do que Deus fala.
É isso que nós temos que entender. A nossa fé não nasce do sentir. Nós temos que sentir para ter fé. Não. Nasce daquilo que Deus fala à nossa vida. Aí a nossa fé aumenta. Aí a nossa fé fortalece. Porque Deus fala, vai. Não desanima. Não baixa a guarda. Não ouça as vozes ao contrário. Não ouça as vozes que estão aí afora, a ansiedade, o medo, a opinião alheia, as emoções, porque grita, fala muito alto, as nossas emoções, o nosso sentimento, ela grita aqui dentro. Então a fé não é o sentir, é ouvir a voz de Deus, naquilo que Ele fala para mim e para você. E quando decisões erradas nasceram, porque você decidiu sem consultar Deus. Muitas vezes nós decidimos muitas coisas sem consultar a Deus. Por que nós não consultamos? Né? Quando não estamos ruins, nós não vamos ao médico? Nós não passamos por uma consulta porque nós não estamos bem? Mas agora, quando nós não estamos bem, por que nós não consultamos a Deus? Porque nós estamos passando um momento difícil, nós não clamamos a Ele. E nós não fala para Ele. Né? Quantas decisões nós tomamos errado? Porque Deus nos direcionou. Porque nós não perguntamos. Então isso acontece na nossa vida. Então isso acontece muitas vezes dentro do relacionamento, dentro das dívidas, dentro da sociedade, dentro de casamento, escolhas também que muitas vezes precipitadas, sem pensar, faz escolha, não tem problema não, mas não sabe da consequência que vai ter lá na frente. Vai agora, vamos fazer agora. Não importa o que vai estar lá na frente. Lá na frente eu ainda não vivi, mas vai viver. Porque tem consequência. Todas escolhas têm consequências, boa ou ruim lá na frente. É a nossa escolha. Mas se nós consultamos e pedimos a direção dele, Deus vai dar a direção. Ele vai colocar nós no caminho certo. Se a direção está errada, ele vai te mostrar a direção certa. É isso que nós precisamos. E quem não ouve, anda perdendo mesmo estando dentro da igreja. Está dentro da igreja, está perdido. Acontece. Todo mundo está salvo? Pode ser que não. Mas acontece. Muitas vezes nós estamos dentro, tão perdidos, sem direção, sem rumo, sem caminhar. Muitas vezes acontece. Não está isento. Né? Então é isso que nós precisamos, né? De ouvir a voz dele e direcionar para aquilo que ele tem. Nós já estamos andando com Deus e perdido dentro da igreja, já imaginou lá fora. É pior. Aí que anda tudo errado mesmo, aí que anda tudo. Porque é pior. Porque sem Deus já é difícil, já imaginou sem ele. E ainda já imaginou, quando você não vai para ouvir a palavra, já pensou sem ouvir a palavra, pior. É pior. Porque a palavra te fortalece. A palavra te traz ânimo. A palavra ela vai te trazer renovo. E a palavra vai te trazer o caminho, vai trazer a direção, o alvo daquilo que você precisa, daquilo que você necessita. E o segundo ponto que nós podemos observar, se eu não ouvir, meu coração vai endurecer. Isso é fato. Quando nós não ouvimos a palavra de Deus, quando nós não ouvimos aquilo que Deus tem para nós, o nosso coração vai endurecendo. Em Hebreus 3:15 fala: hoje, se ouvisse a minha voz, não endurecerá o vosso coração. Eu quero dar um exemplo. A quem trabalha com ferramenta pesada, ela gera o quê? Gera um calo na mão. Você já viu? Se você pegar uma enxada e vai capinar, daqui a pouquinho vai gerar um calo ou uma chave.
Tudo que é serviço pesado vai gerar um calo. E esse calo começa a doer. Ele dói. Quando o calo começa, ele começa a doer, fica sensível. Dói o calo. E depois a pele faz o quê? Endurece. Fica uma casca dura, que depois ela não dói mais. O pecado funciona assim. Não tem diferença. Primeiro ele incomoda, depois você justifica e depois você normaliza. E depois você não sente mais nada. A pior coisa não é errar. É errar e não sentir peso. Esse é o grande problema. Isso acontece na nossa vida. É um processo. Então, nós temos que observar, porque quando não doer mais, quando a coisa cauteriza, nós não sentimos mais e parece que aquele pecado é normal. E muitas vezes não é normal. Mas nos cauteriza. Muitas vezes endurece o nosso coração de não ouvir a voz de Deus. É isso que é muito perigoso. Mas o maior perigo espiritual não é cair, é perder a sensibilidade. É perder sensível de ouvir a voz de Deus. Isso é o grande perigo, é de você não conseguir mais ouvir a voz de Deus. Quando você não ouve a voz do Espírito Santo, é muito perigoso. Porque você está muito endurecido. O coração está endurecido. E aí você não consegue ouvir a voz de Deus. Aí é perigoso. É muito perigoso. Porque as coisas vão cauterizando e você sente como aquilo é normal. E aquilo não é normal. Então, tem gente que já não se emociona mais na presença de Deus. Não sente mais temor. Não se constrange com o pecado. Por quê? Porque ouviu muitas vezes e não obedeceu. E cada desobediência gera uma camada de resistência. Ela vai criando várias camadas que aonde vai te cauterizando, muitas vezes vai endurecendo a um ponto que você não consegue mais obedecer e viver aquilo que ele tem. E quanto mais você adia a obediência, mais fácil fica ouvir novamente. Vai ficar mais difícil para você ouvir, porque você não obedece, aí Deus não tem como falar para você fazer outra coisa, porque você não fez aquilo ainda que Deus fez, mandou você fazer. Se você não faz o pouco, como que Deus vai colocar você no mundo? Então começa do pouco, começa a ouvir a Deus do pouco, começa a fazer aquilo que Deus mandou você fazer. E aí você vai fazendo e no muito Deus vai te colocar. É natural. Então, quanto mais você não obedece aquilo que Deus faz, mais difícil vai ficar para você ouvir de novo. Vai ter mais dificuldade. E o terceiro ponto, se eu não ouvir, eu atraso a promessa. Vamos dar um exemplo? O povo saiu do Egito. Depois de 40 anos da terra que foi prometida, eles entraram. Mas por quê? Porque eles ouviram o relato dos espias, ignorou a voz de Deus. Porque os espias foi lá, foi quanto? Foi 12. 12 espias foi olhar a terra. 2 olhou e falou, ó, vamos que lá é uma terra boa. E 2 já olhou, não, lá tem gigante, lá tem isso, já tem aquilo. E o que eles fez? O povo ali ouviu os 10. Ouviu as vozes? Ao contrário.
ouviu o relatório que aqueles tinham dado. E aí ficaram ali patinando. Não, nós vamos lá, nós vamos morrer. Mas por que Deus tirou nós de lá? Deveria ter deixado nós lá naquele lugar. Nós vamos morrer, lá vai matar nós. Mas Deus não prometeu? Deus falou que ia cumprir. Mas as vozes, ao contrário, impediu deles viver algo maior. Isso acontece. Então o deserto era passagem, mas virou temporada de prolongado. Ficou ali prolongando e não saía do lugar. E tem promessa que Deus já liberou. Mas você está o que? Atrapalhando. Porque não quer obedecer os detalhes. Não quer obedecer o processo. E toda mudança tem um processo. E é isso que Deus deseja. Mas você está fazendo isso. Então, os pequenos atos de desobediência geram grandes atrapalhos espiritual na sua vida. Mas Deus já tem falado para você. Perdoa. Larga disso. Muda essa atitude, muda essa postura. Organiza a sua vida financeira. Se posiciona espiritualmente. Mas você ainda está adiando. Ah, não, hoje não, deixa para amanhã. Ah, não, tem que mexer. Não, deixa amanhã. E você vai adiando. E vai adiando. E quanto você adia a obediência, prolonga o processo, aumenta o processo. Vai doer? Vai. Mas vai valer a pena. Organiza. Muda. Algumas atitudes que precisam ser mudadas. Transforma, larga. Aquilo que precisa ser largado. Mas você precisa ouvir a voz dele. Ele falou. E ele já tem falado com você. E o quarto, se eu ouvir, a fé ativa. Romanos 10, 17 fala, a fé vem pelo ouvir. E ouvir pela palavra de Deus. A fé vem por ouvir. Então, se nós não ouvir, nós não vamos ativar a nossa fé. Deus está falando e nós não estamos ouvindo. Se nós ouvir a voz dele, vai ativar a fé e nós vamos conseguir atingir o alvo. Nós atingimos a nossa fé através de ouvir aquilo que Deus deseja. Um exemplo muito claro na Bíblia. Se Pedro não tivesse ouvido Jesus na hora que ele estava no barco, ele tinha saído e andado sobre as águas? Não. Mas ele obedeceu uma ordem. Vem. E ele foi. E quando ele foi, ele viu algo extraordinário, algo poderoso, algo maravilhoso. Então, uma palavra muda tudo. Uma palavra de Deus muda tudo. Mas uma palavra ativou a fé dele. E ele creu. E ele começou a andar. E é assim, todas as pessoas que estavam ali paralíticos, quando Jesus falava, pega o teu leito e anda. A tua fé te salvou. Vai. Chega lá na tua casa, lá você vai ver que sua filha já não está mais demoniada. É a fé. É crer de que Deus está fazendo. Então, todo momento, Deus faz isso. Ele nos levanta, ele nos coraja. Ele faz que o medo cale. A dúvida perde a força. Mas o milagre começa com a palavra de liberada. Toda palavra liberada que é gerada, Deus faz milagre. Deus faz algo extraordinário, algo poderoso.
E é assim na nossa vida. Quem ouve sai do lugar de impossível e vive o possível. Para nós, quem ouve vai sair do impossível, de olhar e falar assim, ali é impossível. Mas para Deus nada é impossível. Porque se nós ouvimos a voz dele e crer que ele vai fazer, ele vai fazer. Ele vai realizar. Basta você crer. Basta você querer. E para terminar, como nós podemos afinar o ouvido espiritual? Vamos dar um exemplo de um rádio fora de sintonia. Você tem que ajustar o dial dele. Quando você pega um rádio e vai colocando ele, ele fica, não fica? Aí o dial você tem que ir indo até pegar o lugar que você precisa da rádio. E é assim com Deus. Então, muitas vezes, acontece isso. Para nós ouvir a estação, é preciso ajustar. Se estiver um pouco fora, só vai sair ruído. Mas muita gente não está sem Deus. Está fora de sintonia. Tem muita gente que está sem Deus. Não, tem Deus. Mas está fora de sintonia. Está fora da conexão. Está distante. Precisa ajustar. E ajustar é na palavra diária. Ajustar é uma vida de oração. Se ajustar é silenciar intencional. É ficar no silêncio e ouvir a voz dele. É obedecer imediato. Ou faz. Obediência é o botão que limpa o chiado. Limpa todo o ruído. Quando você obedece, é um botão que você está apertando da sua vida, ativando e limpando todo o ruído que está ao seu redor. Porque quando você obedece, você crê. Você confia que Deus vai fazer, que Deus vai mover. E quem não ouve, se perde. Quem ouve, se posiciona. Quem obedece, vive a promessa. Milagres como com uma palavra. O milagre acontece com apenas uma palavra. Diferente. Então, Deus ainda fala. E a questão é, você responde? Quando Deus fala, você responde? Hoje Deus está dizendo, eu já falei com você. Perdoa quem você não perdoou. Decisão que você está adiando, decide. Chamado que você está resistindo. Mudança que você sabe que precisa fazer e não faz. Deus tem falado, tem orientado. E você não precisa de uma nova palavra. Você precisa obedecer à última palavra que foi recebida. A última palavra que Deus falou. Começa a fazer. Começa a liberar. Começa a ouvir. Aquilo que Deus mandou você fazer, faz. A última palavra. Então hoje é dia de você quebrar essas resistências. Quebrar essas barreiras. Tirar isso que muitas vezes tem atrapalhado, de impedir de você ouvir a voz dele. Então, nesse momento, baixe sua cabeça. Coloca diante do Senhor. Imagina Deus chamando o seu nome. Ele não está gritando. Não está forçando você. Mas Ele está te chamando. E hoje, você decide tirar o fone espiritual. O Espírito Santo pergunta para você. E você pergunta para o Espírito Santo
Senhor, onde eu parei de ouvir? O que fez eu parar de ouvir a tua voz? Por que eu não consigo compreender e entender a tua voz? Aonde foi que paralisou eu? Aonde parou de ouvir a tua voz? Será que foi as distrações? Será que foi as feridas? Será que foi muitas vezes o orgulho? O que foi que me parou? O que me paralisou de eu não ouvir a tua voz? Mas hoje, o céu está aberto aos seus ouvidos espirituais. Fala, Senhor, limpa os meus ouvidos espirituais. Tira o ruído do meu coração. Tira isso que muitas vezes tem tirado de eu não entender, de eu não compreender a tua palavra. Tira as distrações. Tira aquilo que tira o meu foco. Tira todos esses ruídos que atrapalham de eu ouvir a tua voz. Escolha obedecer, a ouvir a voz dele. Fala, Senhor, eu quero ouvir a tua voz, eu quero estar sensível ao teu toque, eu quero a sua direção, porque eu sei, sem a sua direção, eu não consigo ir adiante, eu não consigo resolver aquilo que precisa ser resolvido, mas o Senhor que me dá a direção, o Senhor mostra o caminho, mostra para mim aquilo que eu preciso fazer, revela a mim, mostra a mim, Senhor. Abre meus ouvidos espirituais, abre meus olhos espirituais, para que eu possa ver aquilo que o Senhor tem, que eu possa enxergar aquilo que o Senhor deseja, que eu possa ver como o Senhor vê, eu posso sentir como o Senhor sente. Eu quero te ouvir, eu quero viver a tua palavra, eu quero obedecer. Eu sei que não é fácil, mas eu quero aprender a te obedecer para viver, porque eu sei que toda obediência vai gerar bênção, eu sei que toda obediência vai gerar algo extraordinário, milagre, algo poderoso, que o Senhor possa manifestar. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, papai, porque o Senhor fala no nosso coração, o Senhor fala aquilo que nós precisamos mudar, aquilo que muitas vezes é resistência, muitas vezes tem barreira, tem bloqueio. Tira de nós, afaste de nós, nos liberta, papai, nos cura por inteiro, nos perdoa, papai, nos perdoa de algo muitas vezes que nós precisamos perdoar alguém. Senhor Deus, nós perdoamos, Pai, que isso é o começo. Você perdoa e Deus começa a dar os passos e vai te dando a direção, e isso é um ato de fé. Você não vai sentir. Se você precisar sentir para perdoar alguém, você nunca vai sentir, porque perdoar é pela fé, é algo que você não vê, é algo que você não sente, é algo que Deus vai fazer, é Deus que vai te restaurar. É a fé, ouve, perdoa, muda. É isso que você precisa, ouvir a voz dele e viver aquilo que ele tem. Não vai ser fácil, vai ser árduo, mas Deus está contigo. Ele está segurando a tua mão e ele está te fortalecendo, e é ele que te ajuda, é ele que vai estruturar a sua vida financeira, é ele que vai estruturar o seu casamento, é ele que vai mudar a sua história, é ele que vai fazer algo extraordinário, porque é ele que tem a direção certa, o momento certo, na hora certa. Ele vai agir, ele vai manifestar, mas ele nunca vai abandonar você, ele nunca vai deixar você. Mas você vai passar por momento do deserto, vai passar um momento difícil, vai momentos de tribulações, mas lá na frente há a vitória, porque a resposta é do Senhor e a direção é dele, e é isso que ele deseja para mim e para você. Ele quer mudar a sua história,
Ele quer mudar o seu rumo, Ele quer fazer algo extraordinário, mas basta você querer, falar: Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, muda a minha estrutura, muda aquilo que eu preciso ser mudado, transformado, mas eu quero estar sensível à tua voz, eu estou querendo sensível, papai, a te obedecer, eu quero ter esse discernimento, eu quero ter essa sabedoria, porque quando há uma decisão, o Senhor vai mostrar a decisão, quando há algum problema, o Senhor vai mostrar a saída, e eu creio, Senhor, e nós colocamos diante de Ti, diante da Tua presença, Pai, e nós cremos nessa semana, nós cremos naquilo que o Senhor vai fazer, naquilo que o Senhor vai operar através das nossas vidas, e nós Te agradecemos, e nós Te louvamos, e Te bendizemos o Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém?